Fala galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Timão 2 Toques, conteúdo inédito aí para vocês hoje. Quem já está no canal, dá o curtir para recomendar para os seus amigos, recomendar esse vídeo para que outras pessoas recebam ele em evidência. Você que está chegando pela primeira vez, muito obrigado. Se inscreva lá, acione o sininho para receber notificações de novos conteúdos, que sempre a gente vai estar atualizando aí a página para vocês, ok? Sigam a gente aqui nas redes sociais que estão marcadas. E é isso. Hoje o jogão do dia, jogão da rodada do Campeonato Brasileiro é Grêmio e Corinthians, lá na Arena do Grêmio. Então vai ser um jogo duríssimo para o Corinthians, apesar da fase do Grêmio, de estar na parte de baixo da tabela. O Grêmio costuma ser uma pedra no sapato do Corinthians. O Grêmio, que dos adversários grandes que o Corinthians tem aqui no Brasil, ele é um dos poucos que leva vantagem no confronto direto. Então, nesse confronto aí, nós temos, já foram disputados 94 jogos entre Corinthians e Grêmio. E o Corinthians tem 32 vitórias, são 26 empates, contra 36 derrotas, né? São 36 vitórias do Grêmio, então são 4 a mais para eles aí, leva uma pequena vantagem. Apesar do equilíbrio, a vantagem é gremista. E aonde impacta mais nessa vantagem, na verdade, são nos confrontos importantes. Então, o confronto entre Corinthians e Grêmio, o Grêmio costuma levar vantagem sobre o Corinthians nos jogos decisivos, jogos históricos, aqueles que são os mata-matas, que costumam ficar mais marcados na história, né? Então, se eu for lembrar aqui de alguns jogos, vou dar uma passada rápida só para mencionar quais foram os jogos, né? Para não alongar muito aí no nosso vídeo. A gente teve o confronto de 96, que foi a primeira e única vez que eles se enfrentaram na Libertadores até hoje, e o Grêmio conseguiu ganhar. O Corinthians até ganhou o primeiro jogo, mas perdeu o segundo jogo em casa. Ganhou lá e perdeu aqui, então o Grêmio que classificou nessa Libertadores, no único confronto dos dois pela Libertadores da América. Já em 98, eles se encontraram nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro. Aí sim, o Coringão conseguiu ganhar do Grêmio, né? Num sistema de playoffs, num melhor de três, que era o formato de disputa na época. E aí o Corinthians acabou prevalecendo e passou a semi, e consequentemente depois viria a ser o campeão daquele campeonato. Foi o campeão brasileiro de 98. Outro jogo muito marcante entre Grêmio e Corinthians foi a final da Copa do Brasil de 2001, onde o Corinthians teve a chance lá no Sul de ganhar o jogo, saindo de 2 a 0, porém cedeu empate, tomou 2 a 2 e veio para decidir aqui em São Paulo. E naquele jogo, infelizmente, fatídico para o Corinthians, tomou uma roda e infelizmente perdeu 3 a 1 para o Grêmio. O Grêmio sagrou-se campeão da Copa do Brasil. O Grêmio que daquele ano era o Grêmio do Tite, que depois viria a ser o nosso Tite, né, o nosso maior. Outro jogo muito importante entre Corinthians e Grêmio, que eu me lembro, e esse nunca a gente vai esquecer mesmo, é o jogo do rebaixamento, né? O último jogo do Campeonato Brasileiro de 2007, onde o Corinthians precisava de uma vitória simples para escapar do rebaixamento. Mas por jogar lá no Sul, não aconteceu, o jogo acabou empatado e o Corinthians terminou rebaixado. Não podemos colocar o rebaixamento na conta do Grêmio, porque não era um sistema de mata-mata, então não foi o Grêmio que rebaixou o Corinthians, mas por ser o último adversário, fica marcado ali que o jogo da queda foi contra o Grêmio, infelizmente. Outro jogo fatídico para o Corinthians foram as quartas de finais da Copa do Brasil de 2013, onde foram dois jogos muito ruins, até alguns jogos de lances fracos mesmo, times medianos ali, parece que estavam sem vontade e tal. Então foram dois empates sem gols, 2 0 a 0, e foi a disputa de pênaltis, onde o Dida nessa disputa defendeu 3 pênaltis pro Grêmio, e um deles uma cavadinha do senhor Pato, que na maior displicência talvez da história do Corinthians, ele simplesmente quis dar uma cavadinha no maior pegador de pênaltis que o Brasil, se não foi o maior, um dos maiores pegadores de pênaltis da história, né?
e aí o Corinthians acabou sendo eliminado também em 2013. Mas quando a gente fala Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians, o jogo mais memorável, aquele que me vem à memória, aquele que eu tenho um afeto maior, sempre vai ser a final da Copa do Brasil de 95. Porque ela foi a primeira Copa do Brasil ganha por um clube grande do estado de São Paulo. E ali nascia um ídolo do Corinthians, um ídolo da história do Corinthians, um ídolo da minha vida. Para mim, depois ele veio a se tornar o maior jogador de todos os tempos do Corinthians, porque ele foi o mais, como eu posso falar, decisivo, ele foi o mais protagonista, digamos, em quantidade de títulos e protagonismo. O Marcelinho é o maior de todos, na minha opinião. E ali o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, né, jogando uma final lá no Sul. Foram duas vitórias, ganhou 2-1 aqui em São Paulo, foi decidir lá no Olímpico, um campo de guerra. Teve um quebra-pau enorme, uma guerra campal no final do jogo, depois que o Grêmio já estava perdendo. O juiz acabou acrescendo uns 10 minutos de jogo para recompensar aquele tempo perdido da briga e tal, mas mesmo assim, o Coringão com uma atuação fantástica, sensacional do Marcelinho, do Ronaldo no gol, que fez defesas milagrosas, um Bernardo que estava inspirado também. Então foi um jogo sensacional para a nossa história, e esse jogo ele abriu portas, né, para que o Corinthians a partir dali começasse a enfileirar títulos nacionais, o que não era muito corriqueiro na história do Corinthians até 90. Então veio 90, teve a Supercopa de 91, que era pouco falado até na época, mas a Copa do Brasil não, ela já era de uma importância assim muito grande para o clube. Então foi um divisor de águas, talvez. Ela abriu as portas para os próximos títulos nacionais que viriam depois, quase que em sequência, né? Se for levar em consideração o tempo que levou-se para ganhar o primeiro, tal, aquela demora de só ganha Paulista, só ganha Paulista. E aí, a partir de 90, o Corinthians começa a enfileirar, empilhar essas taças. Então, o Marcelinho e aquele time de 95 tem fundamental importância na nossa história. Beleza? Então, esse é o conteúdo de hoje que eu separei para vocês aí sobre o jogo entre Grêmio e Corinthians. Se você gostou do que a gente está falando, se você concorda com o que eu disse, se você discorda, se não é o Marcelinho, se é outro, se a Copa do Brasil não teve importância para você, se você prefere o do Brasileiro de 98, fique à vontade, deixe seu comentário aí embaixo, mas dá o clique aí pra gente, dá aquele like para ajudar a gente e a passar esse vídeo para frente, tá bom? Agradeço aí a todos, muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez, e hoje vamos lá, né? Hoje tem Coringão, então às 9 horas, tamo junto, vai Corinthians, até o próximo jogo, valeu, tchau, abraço.